despreze a tua mocidade, mas ser o exemplo, o padrão dos fiéis, na palavra, na conduta, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Vamos orar. Pai querido, no grande santo nome do teu Filho Jesus, nós queremos te entregar este tempo da tua palavra, pedindo que a tua misericórdia, a tua graça, governe as nossas vidas, governe este ambiente, e que o teu Santo Espírito nos dê sabedoria, porque nós precisamos muito de ti, Senhor. Necessitamos da tua ajuda, do teu socorro, da tua revelação. Venha ministrar a nós, Senhor, venha trazer a nós a tua doce palavra, porque nós estamos necessitados. Necessitamos muito, Senhor, de que mais uma vez o Senhor venha nos socorrer com a tua palavra, que isso possa se derramar a nós. Ajuda-nos, no grande nome do teu Filho Jesus, nos ajuda. Que teu Espírito Santo venha soprar neste lugar a tua voz, a tua palavra, que ele traga a revelação da tua palavra a nós, em nome de Jesus, amém. Vamos considerar juntos, irmãos, esta última frase deste versículo 12, na pureza. Paulo diz, torna-te padrão, ou um exemplo, ou um modelo dos fiéis. Então, nós já vimos os outros termos, agora vamos para este último. Então ele diz, na pureza. Esse é um vocábulo que ocorre somente aqui nesta epístola, em todo o Novo Testamento. Então não é simples estudar um vocábulo assim. Não há como nós fazermos uma exposição detalhada deste vocábulo. Para vocês terem uma ideia, a próxima vez que Paulo vai usar essa palavra, está aqui no capítulo 5, versículo 2, ele diz, as mulheres idosas, como as mães, as moças como as irmãs, com toda pureza. Novamente, ele usa esse termo. Após isso, você não vai encontrar esse termo, segundo o seu original, aqui no Novo Testamento. E o que é que realmente Paulo quer nos transmitir com esta palavra? O significado, se você traduz esta palavra, o significado é que é de pureza de vida, de integridade. É isto que ele está falando, que Timóteo fosse um exemplo de integridade, que houvesse em sua vida uma pureza quanto ao seu testemunho. Nós não podemos interpretar esta palavra, como eu disse, de maneira hermenêutica, não temos tantos argumentos assim, mas temos argumentos suficientes aqui no próprio texto, para nós entendermos a voz do Espírito Santo. O que é que ele quer nos transmitir? Se observarmos aqui, no versículo 12, não é necessário que eu repita mais uma vez para vocês todo o contexto, porque isso fiz em várias oportunidades, e creio que todos vocês sabem do contexto deste versículo 12. Mas, observando o versículo 12, ele diz, ninguém despreze a tua mocidade. Embora Timóteo, quando Paulo escreveu essa carta, tinha aproximadamente uns 40 anos. E Paulo sabia muito bem das oposições que Timóteo estava sofrendo, das dificuldades que ele estava enfrentando. E essa carta, ela tem uma tônica exortativa, mas nessa tônica exortativa, o sentimento de Paulo era encorajar Timóteo, para que ele pudesse se levantar e caminhar firme diante de todas as dificuldades que ele tivesse que enfrentar. Então, amados irmãos, irmãs, nós temos que tomar esta palavra dentro desta ideia, desta mente de Paulo, concernente a isto. Quando ele diz, torna-te um padrão, um exemplo na integridade, na pureza da sua vida, do seu testemunho.
O nosso Senhor, Ele traz para nós algo muito especial acerca disso. Quando nas bem-aventuranças, Ele fala sobre o coração limpo, coração puro. Irmãos, permita-me colocar um parêntese aqui, para que se corrija qualquer tentativa de interpretar esses termos à luz de uma mente natural. Quando você vê Paulo encorajando Timóteo, exortando Timóteo, no sentido que ele fosse um padrão, fosse um exemplo, fosse um modelo, nós corremos um grande risco de tomarmos qualquer uma dessas palavras, ou dessas virtudes, e achar que em nós resida qualquer fonte que dê origem a essas virtudes. Nós não temos, irmãos. Minhas irmãs e meus irmãos, nós não temos em nós e de nós e por nós mesmos condições naturais de termos essas virtudes operando de maneira gloriosa no nosso caráter. Porque, observe isso, por mais que de maneira natural uma pessoa seja íntegra, por mais que de maneira natural uma pessoa tenha valores morais agregados à sua personalidade, a Bíblia nunca está tratando disso, porque por mais que uma pessoa ela tenha um bom caráter, ela seja uma pessoa íntegra, isso por si só constitui trapo de imundícia diante de Deus, porque nossa justiça nunca estará baseada em nossas virtudes, em nossa bondade, em nosso bom caráter. Por isso que a Bíblia não trata desses assuntos de maneira natural. Aqui Paulo não está encorajando Timóteo a buscar na sua própria vida natural, com seus recursos naturais, a ter uma vida pura. De maneira alguma. Porque o que Paulo está falando para Timóteo, e o que o Espírito está falando a nós, é que a fonte que dará origem a qualquer virtude em nós, deve ser o Espírito Santo, e não em nós mesmos. Lembra? Romanos capítulo 7, versículo 18, o que Paulo diz? Em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Eu não sei se vocês estão me compreendendo, porque é certo que nós conhecemos muitas pessoas mesmo ímpias, elas têm valores morais. Você vê certas virtudes em muitas pessoas que não têm uma vida de arrependimento. Mas eu te pergunto, o que vale isso diante de Deus? Uma pessoa que nós julgamos ser de bom caráter, ser uma pessoa, entre aspas, boa, segundo a nossa avaliação, o que essa pessoa, diante de Deus, representa? Nada. Sabe por quê, irmãos? Um dia o Senhor Jesus corrigiu um rapaz, que chegou até ele e disse assim, bom mestre, Jesus corrigiu logo, ele disse que bom só existe um, o Pai, entende? Agora você vê o que Paulo diz aqui, em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, porque toda pessoa que busca manifestar sua virtude em prol de alguma coisa, por mais que tenha um alto valor moral, pode ter absoluta certeza que por detrás disso esconde o próprio ego caído. Estão entendendo, irmãos? Por mais que nós vejamos uma pessoa e possamos dizer, olha, eu conheço uma pessoa, pensa numa pessoa maravilhosa, íntegra, pessoa boa, ela não é cristã, mas olha, uma pessoa que muitos cristãos não têm o testemunho que ela tem. A gente pode ouvir alguém dizer isso. Mas, irmãos, deixa eu te falar algo. Virtudes derivadas de um coração caído não representam nada diante de Deus. Por isso que Isaías diz que a nossa justiça é como o trapo da imundícia. Então, esse parênteses que eu estou colocando é para chamar a nossa atenção. Paulo não está dizendo para Timóteo aqui, despertar nele seus valores morais, suas virtudes morais, de forma alguma.
que Paulo está mostrando, e toda a palavra de Deus vai nos mostrar, que essas virtudes que existem em nós, é fruto do trabalho de Cristo, é fruto do conformar de Cristo, é fruto do Espírito Santo trabalhando o caráter de Cristo em nossa vida. Então isso é muito importante, irmãos, porque nós vamos, se não corrigirmos isso, nós vamos secularizar a nossa maneira de interpretar a palavra de Deus. E o pior, vamos achar que nós, de nós e por nós mesmos, poderemos alcançar um padrão de virtude. E quando você cair e fracassar, você vai ficar decepcionado consigo mesmo. E você um dia vai cansar de não ter força suficiente para poder viver aquilo que a Bíblia reivindica, aquilo que a Bíblia exige de você. Então, muitas pessoas desanimam. Mas por quê? Procuraram virtudes, procuraram desenvolver virtudes a partir deles mesmos. Então nós vamos ver hoje, que quando Paulo diz para Timóteo, seu padrão na pureza, é entender que essa pureza não é uma virtude moral em Timóteo ou em qualquer um de nós. E qualquer uma dessas virtudes é fruto do trabalho do Espírito Santo nos conformando à imagem de Cristo Jesus. Vamos tentar entender isso, irmãos. Então vamos olhar esse texto aí. Romanos capítulo 7, e o versículo 18. Paulo diz, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Se você estudar, irmãos, o termo carne no Novo Testamento é um termo genérico. Mas basicamente, se você olhar aqui nessa epístola aos Romanos, vai fazer uma referência à natureza humana caída, inclinada ao pecado. A referência sempre em evidência, especialmente nessa epístola aos Romanos, muitas outras epístolas também, mas especialmente aqui, você vai ver que fala da natureza que está em oposição ao caráter de Deus, à obra de Deus. Então, quando ele diz, isto é, na minha carne, aqui está falando da natureza herdada de Adão. Gostaria muito que vocês anotassem isto. É de grande aprendizado compreender isto. O que é carne aí, nesse versículo 18? Natureza caída, inclinada ao pecado, em oposição a Deus, herdada de Adão. Então você fez uma extraordinária definição do que é esta carne. Natureza humana caída, com suas imperfeições, com suas debilidades, com todas as suas fraquezas. Isso nós herdamos de Adão. Por isso nós chamamos aqui velho homem. Essa natureza é sinônimo do velho homem caído. É importante todos nós sabermos isto. Então, por favor, vamos buscar dois textos, irmãos, que nos sirvam como que moldura, para a gente entender melhor o que o Espírito deseja nos dizer. Porque se nós não fizermos este exame, penso eu, nós podemos apenas estudar a palavra, sem compreender o valor dela, e tentar buscar dentro de nós mesmos um verdadeiro significado. Talvez haja alguma coisa boa em mim, talvez haja alguma coisa boa em você, e a partir daí a gente pode começar a examinar essa palavra. Longe disso, o Espírito Santo não quer que nós vejamos isso. Porque não adianta uma pessoa ser muito íntegra na maneira como administra as suas finanças, mas existem pecados graves, secretos. Você compreende isso? Existem imperfeições que ninguém vê, mas que Deus julga, que Deus vê, que está lá. Então, queridos, vamos ser cuidadosos ao examinarmos um termo assim. Olha, dois textos que eu acredito que vai nos ajudar a entender melhor o significado do sentido pureza. O primeiro está em Mateus capítulo 5. Se você puder juntar esses dois textos aí, vai ser de grande valor. Mateus capítulo 5, versículo 8. Nós temos as bem-aventuranças. Então, na sexta bem-aventurança, o nosso Senhor diz assim: bem-aventurado os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Quero que você observe isso.
Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Isso tem a ver com pureza. Vamos pegar um outro texto que nós vamos juntar com este texto também. Hebreus capítulo 12, versículo 14. Vê se você consegue colocar esses textos juntos. O escritor aos Hebreus diz assim: segui a paz com todos e a santificação. Olha o que ele diz: sem a qual ninguém verá o Senhor. Se você junta esses dois textos, você começa a olhar para esses dois textos. O primeiro diz: bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Isso quer dizer que um coração limpo tem a ver com santidade. O que é santidade? É um coração limpo. Ora, como, irmãos, nós podemos ter um coração limpo? Nós temos que entender o que é o coração e temos que entender o que aconteceu com o coração na queda. Deixa eu colocar um texto aqui que talvez intrigue vocês. Um texto muito conhecido. Lá de Jeremias, capítulo 17, versículo 9. Meus irmãos, eu não quero ficar entulhando vocês de textos sem explicação, sem exposição. Eu quero apenas que a gente junte esses textos numa ordem lógica. Jeremias, capítulo 17, versículo 9. Ele diz assim: enganoso é o coração do homem, mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto. Vê isso, irmãos. Quando você tem todos esses textos aqui diante de você, você começa a analisar algumas coisas. Por exemplo, vamos analisar esse texto aí de Jeremias, tendo os olhos nesses outros dois textos de Mateus 5:8 e Hebreus 12:14. Veja, bem-aventurados os limpos de coração. Então, os limpos de coração, eles têm uma bênção. Qual é a bênção dessa grande bem-aventurança? Que somente eles verão o Senhor. Se nós seguimos a paz e a santificação, sem a qual, não é a paz, é a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, coração limpo tem a ver com santificação. Os limpos de coração são aqueles que foram santificados, tem a ver com a santificação. Nós sabemos que a santificação não é uma obra estática, nós sabemos que a santificação é um processo, é uma obra do Espírito Santo que Ele está trabalhando em nossa vida. E a obra da santificação, o Espírito Santo trabalha de maneira que só Ele tem habilidade para trabalhar. Então o coração humano, o meu, o teu, o nosso coração, ele é traiçoeiro. Ele é um coração mergulhado em corrupção, em aflição. Ele está profundamente incurado e doente. Meus irmãos, quando você estuda o termo coração na Bíblia, você vai ver que esse termo, segundo alguns estudiosos, ele define as faculdades da alma e as faculdades do espírito. Algumas delas, por exemplo, a consciência, é uma faculdade do espírito. Mente, vontade, emoção, faculdade da alma. Isso fala do centro da nossa personalidade. É o órgão unificador da nossa personalidade. Não é esse aparelho que está nos mantendo em pé, conduzindo todo o sangue pelo nosso ser. Não é isso, irmãos. Quando a Bíblia fala coração, está falando do centro do nosso ser, da nossa personalidade. À medida que você vai vendo a palavra coração na Bíblia, é uma definição daquilo que é o homem interior, seja alma, seja espírito, ou seja o ajuntamento, como fazem os estudiosos, especialmente aqueles que têm a sua base na cultura doutrinária judaica cristã. Então, queridos, sem entrar muito aí nesses detalhes, é importante você saber que a Bíblia usa o termo coração para falar do homem interior e também mostrar a sede da nossa personalidade, do nosso ser, como centro unificador do nosso ser.
Isso é o coração. Então, quando você tem essa definição, você olha para o texto de Jeremias, você vai dizer o quê? Que tudo aquilo que esses termos revelam manifesta o nosso próprio ser. Evidencia aquilo que eu sou, aquilo que em minha própria natureza natural, no meu ser natural, eu sou. Olhe para esse texto mais uma vez, é enganoso. O que é enganoso? É um aparelho dentro de mim? Não, é o meu próprio ser. É enganoso, é traiçoeiro, mergulhado em decepção, fraco, doente, isso tudo a ver com o nosso ser. Compreende, irmãos? Por favor, atente para isso. Porque você pode aqui também dizer, bom, é só um aparelhozinho dentro de mim que é assim. Quer dizer, 99% em mim dá para recuperar. Não, irmãos, não dá. Isso fala da totalidade do seu ser. Desesperadamente corrupto. Isso quer dizer que toda a sede das nossas emoções, da nossa vontade, da nossa personalidade, se restringe à palavra coração. O que significa que aqui está a totalidade do seu ser. Estão entendendo, irmãos? E é isso que a Bíblia diz, é corrupto, é traiçoeiro, está afligido, mergulhado em desespero, doente, fraco, frágil, incurável. Esse é o ser humano caído em Adão. Esse é o estado que nós nos encontrávamos fora de Cristo. A Bíblia descreve este estado como que espiritualmente morto, porque uma pessoa assim, ela é incapaz de se relacionar com Deus. Por isso que Efésios 1 diz que nós estávamos mortos em delitos e pecados. Não tem outra descrição para o velho homem caído. Então, queridos, o homem criado por Deus, lá em Gênesis 2, ele não era uma máquina, não era um autômato, não. Ele tinha sua própria liberdade, sua vontade. Ele é um homem livre. Aquele homem de Gênesis 2, ele não era uma máquina controlada por Deus, ele era livre. Ele era um ser que tinha sua vida em total liberdade. Significa que, do ponto de vista de Deus, somente dois homens viveram tal liberdade: o primeiro Adão e o segundo Adão. O primeiro homem e o segundo. Todas as nossas decisões têm reflexo nas decisões que os homens tomaram. Ou nós estamos em Adão, ou nós estamos escravos em Cristo. Ou ainda somos escravos da vida do velho homem, ou nós somos escravos da vida deste segundo homem, deste novo de nova criação. Muito importante mesmo. Por favor, permita-me. Gênesis capítulo 6, versículo 5. Vamos ver o que aconteceu lá na queda. Com o coração humano na queda. Gênesis capítulo 6, versículo 5. Está assim: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e era continuamente mal todo desígnio do seu coração. Meus irmãos, permita-me fazer um breve exame dos termos aqui. Primeiro, eu gostaria de te mostrar, quando o Senhor diz assim, viu o Senhor que a maldade do homem, está vendo esse termo aí, no hebraico é Adam, de onde vem a palavra Adão? Como o Espírito coloca isso? Porque você coloca em forma de tudo. Se você estudar a questão do velho homem no Novo Testamento, você vai necessitar de usar esse texto. Então, aqui nós temos o termo Adão. O sentido espiritual vai nos falar do velho Adão, o homem do pecado, lá de Romanos 6,6. Outro termo que eu quero que vocês observem, a palavra mal. Está vendo aí? E que era mal, era continuamente mal. Mal aqui fala de perverso, triste, desagradável, danoso, ofensivo. Era continuamente mal. Desígnio. O que é a tradução dessa palavra desígnio? A sua estrutura intelectual, da sua estrutura emocional. Então, o que significa? Toda a sua estrutura intelectual, toda a sua estrutura emocional, todos os propósitos, a sua vontade, se tornaram danosas.
infecciosas. Está vendo? É a tradução da palavra mal. Desagradáveis. Está vendo aí, irmãos? Essa palavra desígnio fala também de imaginação, de pensamentos, de sentimentos. Toda. Quando você pega um texto como esse, então como que nós vamos avaliar uma pessoa à luz da Bíblia? Nós podemos avaliar ela segundo um conceito natural, porque segundo o conceito espiritual, não temos como dizer que tal pessoa, por ser íntegra, porque é muito boazinha, porque faz muita caridade, ela é uma pessoa que é um padrão para nós, é um padrão para mim. Faz caridade por quê? Porque busca salvação na caridade? Faz caridade para que as pessoas olhem e digam assim: nossa, como você é tão boa, você faz o que eu não faço. Irmãos, sejamos cuidadosos, sejamos cuidadosos. Dizem que Oswald Lee, que matou Kennedy, diz que um dia antes da sua morte, ele pegou toda a sua fortuna e deu para uma pessoa que era miserável e pobre. Fez uma boa ação, mas no outro dia matou o presidente dos Estados Unidos. Imagina aquela pessoa que recebeu toda aquela fortuna. Deve ter ficado acordado pensando como aquele homem era bom. Irmãos, esta é a confusão do coração caído. É porque vive esse paradoxo de pecados e de bondades naturais, que diante de Deus não vale nada. Nossa justiça, nossa bondade diante de Deus não vale nada. Porque aqui está o nosso coração. Se você pega esse versículo 5 de Gênesis 6, você vai ver o verdadeiro retrato de toda a humanidade caída. Agora, irmãos, veja isso, vamos observar com mais cuidado, vamos voltar um pouco mais. Volte aí, por favor, no capítulo 3, e o versículo 6 aqui de Gênesis. Aqui nós vamos ver os degraus da queda. Que você vai ver que Satanás vai lançando os seus, primeiramente para atingir o corpo, a alma e por último o espírito. Olha Gênesis 3:6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos. Queria que você, se possível, sublinhasse essa frase: boa para se comer, agradável aos olhos, desejável para dar entendimento. 3 frases importantes nesse texto aí. Tomou-lhe do fruto, comeu e deu também ao marido e ele comeu. Interessante esse texto. Quero sugerir para vocês um texto, para vocês colocar ao lado desse texto, porque esse texto vai abrir esse texto na sua aplicação. 1 João capítulo 2 e o versículo 16. Todos esses textos apenas para que nós possamos verdadeiramente ver a condição do coração caído e quais são as suas implicações nesse assunto, pureza. Está assim: porque tudo é no mundo, a concupiscência da carne, está vendo a frase lá? Boa para comer, concupiscência da carne. Porque tudo que é no mundo, primeiro, quais são as coisas que é no mundo? Porque o apóstolo João, ele vai sintetizar tudo que é mundo, tudo que é perverso, desagradável, danoso, tudo que tira nossa comunhão com Deus, tudo que pode destruir o nosso corpo, nosso espírito, nossa alma. Ele vai definir em 3 frases. Ele vai dizer: concupiscência da carne. Lembra quando, aqui em Gênesis capítulo 3, versículo 6, quando Eva viu o fruto, o que ela disse? Que aquele fruto era bom de se comer. Depois ela diz: agradável aos olhos. Aí tem a concupiscência dos olhos. Na Reina Valéria diz assim: cobiça dos olhos. Cobiça dos olhos. Se você quiser traduzir a palavra concupiscência, quando você busca o significado desses termos, lá no original, vai falar desejo por aquilo que é proibido. Desejo por aquilo que é proibido. Depois ele diz: soberba da vida. Está vendo aí? Soberba da vida. Aí ela olhou e viu que aquele fruto, ou aquela árvore, com aqueles frutos, ela tinha 3 características. O fruto era bom para se comer. Aí depois, o fruto, como aquela árvore, era agradável aos olhos.
chamou a atenção dela. E por último, desejável para dar conhecimento. Essa foi a mentira que a serpente colocou no coração de Eva. Essa foi a mentira que Satanás pregou. Agora veja aqui por último, a soberba da vida. Essa palavra soberba é uma certeza insolente e vazia. É uma confiança no recurso. É uma confiança na instabilidade dos seus recursos, da sua força, da sua própria vida. Que palavra é essa, hein, irmãos? Uma palavra. Esteja melhor claro. Perceba aí, no sentido mais amplo, tudo o que aconteceu na guerra, tudo que significou no sentido natural, no aspecto prático, e reflete hoje da nossa própria vida. Porque quando você olha para Gênesis 3:6, você vê uma mulher e um homem, aquele primeiro casal, coberto de todas as bênçãos e graças de Deus, de toda a responsabilidade e privilégio, como uma expressão da realidade celestial na terra. Era aquele casal aqui na terra. O céu tinha uma profunda harmonia, e aquele casal representava isso. Então eles perderam, de repente perderam tudo, por causa dessa concupiscência, porque por algum momento eles desejaram algo que Deus não lhes havia dado dentro daquele mundo de harmonia, porque o que Deus havia dado para eles era o céu na terra, e essas coisas que eles buscaram ter, não havia naquele ambiente. Sabe onde que aquelas coisas poderiam ocorrer? No próprio coração deles. E foi ali, Satanás fez do coração do homem uma sede para a concupiscência da carne, dos olhos e para a soberba da vida. E esse texto aqui de 1 João 2,16 soma-se a Gênesis capítulo 6, versículo 5. Então, irmãos, quando a gente vê tudo isso, o que nós olhamos? Estamos completamente acabados. O homem natural é uma completa antítese de tudo isto que nós estamos vendo aqui nessa bem-aventurança de Mateus capítulo 5, e nesta exigência de Hebreus capítulo 12, versículo 14. Então, como, irmãos? Como que nós podemos ter um coração puro? Como nós podemos ser um padrão na pureza, na integridade? E não uma integridade fruto, que se deriva do nosso próprio ser interior, mas uma integridade que expresse Cristo. E para que seja uma integridade que expresse Cristo, ela tem que ser fruto do próprio trabalho e da própria conformação de Cristo em nossa vida. Então, como que isso vai ser possível, irmãos? Como nós podemos ter isso em nós? Graças a Deus por Cristo Jesus, porque Ele é tudo o que nós precisamos. Deus nos deu tudo em Cristo. Ele não exige nada de nós que Ele não tenha nos dado em seu Filho Jesus. Por isso Ele é a nossa fonte, Ele é toda a nossa riqueza espiritual e também moral. Vou colocar alguns pontos para vocês, eu creio que isso vai servir de ajuda, para que vocês mesmos possam crescendo no estudo da palavra. Versículo 13, assim, por que morrestes? Está vendo aí? Por que morrestes? Olha o versículo 1, como inicia o versículo 1? Se pois fosses ressuscitados. Veja que coisa linda. Morrestes, mas também fomos ressuscitados. Que tipo de morte é essa? Que tipo de ressurreição é esta? Quem aqui pode dizer que ressuscitou? Ninguém. É fato. Nós não ressuscitamos. Ou alguém que ressuscitou. Talvez alguns digam, nem sabia que eu estava morto. Então, de que morte, de que ressurreição Paulo está dizendo aqui? Irmãos, isso é maravilhoso. Maravilhoso. Porque existiu algo lá naquela cruz que foi realizado diante de Deus. Vou lembrar você de algo maravilhoso, como uma pontinha deste glorioso iceberg da revelação. Lembra quando, no capítulo 12 do livro de Êxodo, e Deus mandou Moisés dizer a todos os príncipes,
das famílias do povo de Israel, que matasse o cordeiro de 1 ano, sem mácula, sem defeito, tomasse o sangue daquele cordeiro e aspergisse os umbrais das portas, isso seria do lado de fora, porque o sangue era para Deus ver, não era para a família ver. A família estaria em torno da mesa, estaria em torno daquele banquete, comendo aquele cordeiro, mas o sangue dele estava lá do lado de fora da porta. E Deus disse assim, que aquele sangue estava ali para ele ver. Então eu quero que você pegue isto, para você saber o que foi que Deus viu na morte e na ressurreição de Cristo. Talvez você e eu não vimos, com certeza. Não é talvez não, com certeza nós não vimos, porque também não estávamos lá. Mas aconteceu algo lá que nos atinge hoje, agora. Isso eu e você não temos que ver, nós temos que crer. Nós temos que saber. Olha o que Paulo diz: sabei, pois, que foi crucificado com ele o vosso velho homem. Nós temos que saber, irmãos. Se você ler um texto, isso é Romanos 6,6. Romanos 6,6. Por que Paulo diz sabei? Porque se você não sabe, você é ignorante. Se você é ignorante, você é uma presa fácil para o engano, para as mentiras de Satanás. Então tem algo que você tem que saber. O que você tem que saber? Você tem que saber aquilo que diante de Deus representou um fundamento. E aquilo que é fundamento diante de Deus é uma viva realidade para nós. Nossa fé se apoia sobre isto. Nossa vida se apoia sobre este fundamento. Então que fundamento é esse? É a morte e a ressurreição do nosso Senhor. Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz assim: se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Então quando ele diz aqui, se pois fostes ressuscitados com Cristo, se você tem certeza disso, porque tem um se aqui, porque nem todos compreendem isso. Existem pessoas que vivem a vida cristã toda sem ao menos atentar para o peso que significa essa ressurreição. E quando você não entende isso, você vive um cristianismo de fantasia. Você vive uma vida cristã cercada de fantasia, de alucinações e não de realidade espiritual. Mas quando você vê o peso dessa palavra, eu ressuscitei, como foi isto? O que significa que toda a experiência de Cristo, ela foi inclusiva. Ela não foi exclusiva, não foi uma experiência dele, foi uma experiência nossa. Porque você sabe o que aconteceu? Aquela cruz era a nossa cruz. Aquela morte de cruz era a nossa morte. Sabe o que Deus fez? No nosso lugar, Ele ofereceu seu Filho para satisfazer sua justiça e para que eu e você fôssemos justificados eternamente. Então você consegue entender? O que significa então que aquela morte, quando Ele disse, morrestes, se pois ressuscitastes, aí Ele diz, buscai as coisas lá do alto. O que significa? Que desejar as coisas lá do alto é uma evidência, é uma característica de alguém que entende o que é a ressurreição. Uma pessoa que não entende o que é a ressurreição, seu coração nunca está lá no alto, seu coração está sempre na terra, junto com seus pés. Se pois ressuscitastes, e o que significa? Que a ressurreição de Cristo também é a nossa ressurreição. Como? Em que sentido? Em que sentido a ressurreição de Cristo se torna nossa? Como eu me torno parte dessa ressurreição? Porque tudo aquilo que Ele alcançou, tudo aquilo que Ele alcançou diante de Deus, tudo que Ele realizou lá naquela cruz para satisfazer a justiça de Deus, tudo que Ele fez por nós e para nós. Compreende? Tudo que Ele alcançou mediante a sua ressurreição, quando o Pai o ressuscitou. Olha o que Paulo diz, versículo 20 de Efésios capítulo 1, quando ele fala, e qual a suprema grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, versículo 19, o qual exerceu em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, acima de todo principado, potestade,
acima de todos os céus, de todo nome que se possa referir, não só neste século, mas também o vindouro, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu. O que foi que o deu? Ele deu quem? Esse Cristo ressuscitado. O deu à igreja. Então ele foi dado em ressurreição à igreja. Tudo que ele alcançou, tudo que ele conquistou nessa ressurreição, hoje é parte, é a vida, é a realidade desta igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas. Então, irmãos, veja que verdade é esta. Mas ele diz no versículo 3, porque morrestes. Então, se nós ressuscitamos, nós buscamos as coisas do alto. Por que morrestes? Isso é negativo. Ressuscitar é positivo. Por que morrestes? Então, que morte é esta que ele está se referindo? Que morte é esta? Esta morte participativa. Nós morremos com ele. Ele diz, vocês morreram. Lembra, Efésios 2:1, e vos vivificou, estando vós mortos. Nós estávamos mortos. Então, ele nos vivificou, mas ele diz, e morrestes. Agora você morreu. Agora é passado. Todas as coisas são novas. Você morreu para o mundo. Você morreu para a sua carne. Você pode dizer, mas irmão, eu sinto a força da carne, eu sinto o poder da carne, eu sinto o poder do mundo que reando contra mim. Isso é uma mentira? Não, isso é verdade. Mas então como que eu morri? Essas coisas são latentes dentro de mim. Paulo diz isso e responde para nós no versículo 11 do capítulo 6, considerai-vos mortos para o pecado. Porque aqui, irmãos, é que reside a palavra que alimenta a nossa fé para nós guerrearmos contra o mundo, contra a carne, contra o diabo. Por isso que a Bíblia diz, essa é a vitória que vence o mundo, a vossa fé. Uma fé apoiada em quê? Uma fé apoiada na verdade, na palavra, em fatos. Em fatos. Quais fatos? Morremos com Cristo e ressuscitamos com Cristo. O mundo não tem poder sobre nós. Satanás não tem poder sobre nós. Você não pode se entregar, você não pode se deixar, porque o Senhor, Ele levou todos os seus pecados, você morreu com Ele lá naquela cruz, você também ressuscitou com Ele. Entende, irmãos? São fatos que Deus vê. Você pode ignorá-los, mas são fatos que Deus vê, esses fatos existem. É por causa desses fatos que a igreja ainda continua de pé nessa terra há 2000 anos. Porque senão nem existiria mais fé, não existiria nem igreja, nem evangelho. Mas sabe por que existe? Por causa desses fatos. Cristo morreu, Cristo ressuscitou, e isso é uma realidade na vida da igreja. Não é apenas uma realidade de 2000 anos atrás, que foi manifestada diante de Deus, é uma realidade que se manifesta em nossa vida todos os dias. O poder e a glória da morte de Cristo e da ressurreição de Cristo é uma realidade na vida da igreja hoje e sempre. Graças ao Senhor. Então, irmãos, começamos a ver algo glorioso acerca desse velho homem. Morremos, esse velho homem morreu. Esse velho homem cujo o coração é descrito por sua fragilidade, por seu estado incurável, por ser tão desesperado, corrupto. Este velho homem, essa carne do pecado, ela não tem poder sobre nós. Sabe por que ela passa a ter poder? Quando você deixa de exercer a fé. Irmãos, qualquer um de nós, qualquer um aqui, podemos descer ao nível mais baixo, com todas essas convicções. E você pode permanecer lá, e pode até ficar lá, mas você vai ficar de olhos abertos. Porque existe graça suficiente, e poder suficiente, graça para poder te restaurar, para te fortalecer, e suficiência no sangue de Jesus para te limpar, para te restaurar, e você prosseguir de maneira ascensional na vida. Pecado, irmãos, não pode se tornar uma conduta em nós, não pode. Às vezes ele opera como um ato, mas você tem consciência, porque o Espírito Santo te convence do pecado. O sangue de Cristo te purifica do pecado, e o Espírito Santo volta a te encher dele, da vida dele, para que você torne cada dia mais e mais fortalecido, para não ser enganado pelo pecado
e pelo mundo. Agora, irmãos e irmãs, quando o pecado, ele é praticado de olhos abertos e consciente, ele se torna uma conduta, se torna vício. Aí as pessoas vão viver na vida cristã de maneira tão leviana, tão perversa. É como o cachorro, como disse Pedro, que volta ao seu próprio vômito. Percebe, irmãos? Isso é algo terrível na vida do cristão. Um cristão que tem consciência disso, ele não tem prazer no pecado. Ele pode pecar, como disse o próprio João, mas ele sabe que tem um paracleto, um ajudador, um fortalecedor, um amigo fiel, um advogado, para poder ajudá-lo a não viver na prática do pecado. Então vamos continuar lendo, irmãos. Porque morrestes, e a vossa vida está escondida com Cristo. Observe bem, juntamente com, seria a melhor tradução aqui, juntamente com. Essa preposiçãozinha aqui no original, ela denota união. Nossa vida está unida à vida de Cristo Jesus. Quando Cristo, que é a vossa vida, está vendo, irmãos? Não é Adão agora que é a nossa vida agora é Cristo. Quando Cristo, que é a vossa vida, por que nós podemos buscar as coisas lá do alto? Porque a nossa vida é Cristo. Se Cristo é a nossa vida, então nós vamos desejar as coisas do alto. Olha o que ele diz, onde Cristo está, onde é que Cristo está? Aí você vai dizer assim, irmão, ele está lá no alto. Sim, ele está lá no alto, mas ele também está aqui sendo nossa vida. Então quer dizer que aquilo que está lá no alto e aquilo que está dentro de nós é uma coisa só. Não fica aceitando a condição que o inimigo impõe sobre a carne. A carne ainda está aqui, mas Cristo habita dentro de nós. Essa é uma verdade, esse é um fato. Então, em vez de você alimentar a carne, alimente a sua vida dessa realidade que é Cristo, com a palavra, com a oração, com a comunhão, com o partir do pão. Aí é nessa hora que a gente para e fala assim, mas realmente, sabe por que eu tenho caído tanto na fornicação? Sabe por que eu tenho caído tanto na avareza, nas impurezas, nas paixões desordenadas? É porque eu não tenho me alimentado da palavra, da oração, da comunhão. Não tenho. Eu tenho dado muita ênfase a gastar boa parte do meu tempo com tantas coisas fúteis e vis desse mundo. Às vezes coisas até que você não vê maldade nenhuma. Às vezes você diz, mas isso não é inconveniente. Mas tudo bem. Veja se na mesma proporção que você tem alimentado sua vida natural, você tem alimentado sua vida espiritual. Com a mesma força que você dedica a sua vida natural, vê se você se dedica à sua vida espiritual. Porque aqui você vai encontrar resposta. Porque essa realidade, Cristo é a vossa vida. Porque as coisas do alto não têm se tornado uma prioridade no seu coração. Por quê, irmãos? A explicação está aqui, é fácil. É muito simples nós chegarmos a essa conclusão. Não precisamos de conselho de ninguém. Precisamos apenas que os nossos olhos se abram para a palavra. Ele diz, por causa dessas coisas, versículo 6, é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Filhos que desobedecem. Que tipo de desobediência nós estamos vendo aqui? Ele vai dizer aqui, irmãos, fazei morrer os vossos desejos. Esta é uma ordem, é um imperativo. Desobedecer aqui, você sabe o que significa? É cultivar esses desejos terrenos, mundanos, como fornicação, impurezas, paixões desordenadas, maus desejos, avareza, que é idolatria, tudo isso, irmãos. Aí ele diz, nos quais também vós andastes. Isso não é o nosso caminho, irmãos. Isso não é a nossa vida. Isso é passado, em outro tempo, quando vivieis nelas. Como que você vivia uma vida velha, uma vida governada pelo velho homem, agora você está numa nova vida em Cristo, e nessa nova vida em Cristo, você está tendo o caráter adâmico, e não o caráter de Cristo. Você está desenvolvendo os maus hábitos da carne, do velho homem, não
os hábitos da vida ressurreta. Você está buscando as coisas da carne, as coisas do mundo, e não as coisas do alto. Veja o paradoxo aqui, irmãos, é tão simples. Poderíamos ler esses textos de uma maneira paradoxal, porque aqui você vai ver o que Paulo está dizendo sobre essa velha natureza, essa vida adâmica, essa vida corrompida e essa vida em Cristo, essa vida que busca as coisas do alto. Aqui no versículo 1, as coisas do alto. Olha aqui no versículo 5, as coisas da carne, as coisas terrenas. O que são as coisas terrenas? Faça o paradoxo aqui, irmãos, desejos terrenos e desejos do alto. O desejo do alto são os desejos que nós ganhamos com a vida em Cristo. E os desejos terrenos são os desejos da vida velha, a vida adâmica, a vida que outrora nós tínhamos. Aí, irmãos, versículo 8, mas agora, isto é, tudo mudou. O que significa mais agora? É uma outra vida, é uma outra realidade, é uma outra esfera. Você entende? Mas agora, não é mais assim. Mas agora significa, agora é celestial. Agora não é mais o terreno. Agora as coisas não vão ser mais na esfera do terreno. Agora as coisas são na esfera do celestial, são das coisas do alto. Mas agora, também descartais todas essas coisas. Ira, indignação, malícia, e vai somando outras coisas. Palavras obscenas da vossa boca. Não mentais uns aos outros, tendo-vos despojado do velho homem. Está vendo esse velho homem? E era os desejos terrenos, as mesmas coisas. Olha o versículo 10. E vos revisteis do novo, o qual, conforme a imagem do que o criou, renova-se até o conhecimento pleno, no qual já não há distinção entre grego e judeu, circunciso ou incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, porém Cristo é tudo em todos. Quanta preciosidade em tudo isso, irmãos. Então isso fecha para nós esse assunto. Como que nós podemos ter um coração puro? O que é ter um coração puro? Vem das origens do nosso coração, as raízes do nosso coração. Quando nós olhamos para as raízes do nosso coração, nós sentimos vergonha. Meu Deus, isso é comigo? Claro que é comigo. Todos nós éramos assim. Outrora éramos assim, mas agora não, irmãos. Agora nascemos de novo. Agora nós nascemos. Paulo usa aqui a palavra ressuscitastes. Buscai as coisas lá do alto, onde Cristo está. O mesmo Cristo que está lá no alto é o mesmo Cristo que habita dentro de você. Ele está aqui, ele veio nos habitar. Por isso que ele disse para aquela mulher samaritana que do interior dela só saltaria uma fonte que entraria para dentro da eternidade. Essa fonte de água viva é o Senhor. Essa vida do Senhor dentro de nós é a mesma vida que está no trono. Essa vida se autocomunica. Essa vida, ela é como um rio que flui. A eternidade já está dentro de nós. Deus colocou a eternidade dentro de nós. Agora você vê, irmãos, o que significa ser padrão na pureza. Paulo está dizendo, seja íntegro. Mas em que sentido você é íntegro? Em que sentido você é puro? Deixe que a vida de Cristo flua da tua vida. Porque Cristo é a vossa vida. E diz, quando Cristo que é a vossa vida, então a nossa vida, isto é, todas as virtudes que residem em nós, tem que ser fruto da obra de Cristo. Tem que ser fruto de Cristo sendo magnificado. Tem que ser fruto do trabalho da obra de Cristo, como fruto dentro de nós. Não são virtudes que nós herdamos dos nossos pais, não são virtudes que nós herdamos da nossa família, mas são os traços do caráter de Cristo, os quais o Espírito Santo deseja formar em nós. Um dos maiores erros que muitos estudiosos fizeram com as bem-aventuranças foi justamente esse, interpretá-las de maneira natural. Então, quando se lê ali, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, isso se aplica ao mundo hoje, esse mundo indignado, não tem injustiça. Então, você pega uma bem-aventurança dessa e está aí, ó. Esses indignados aí, são que têm fome e sede de justiça. É assim, irmãos, que nós vamos usar a Bíblia? Está falando disso mesmo? Será que nós temos certeza? Claro que não, irmãos.
fome e sede de justiça, não é da nossa justiça, mas é da justiça de Deus. Porque é por causa dessa justiça que eu e você não fomos e não seremos condenados naquele lago de fogo eternamente. É por causa dessa justiça que eu e você temos livre acesso diante do Pai. Irmãos, daria para a gente começar tudo de novo, só falando dessa bem-aventurança. Os que têm fome, sede de justiça. Porque a justiça é o método de Deus, o método que Ele usou para tratar com o pecado, com a carne, com o mundo, com a nossa condenação, com tudo que nós éramos no velho Adão. Mas conhecer também como essa justiça foi ferida por causa do pecado. E como Cristo vai exaltar a justiça de Deus lá na cruz. É um cenário glorioso. E é dessa justiça que nós temos que ter fome. Não é dessa justiça social. Então vamos ser cuidadosos com tudo. Agora voltemos aqui para esse versículo 12 do capítulo 4. Paulo diz para Timóteo: sede um exemplo, sede um modelo, seja um padrão dos fiéis na pureza, na integridade. E essa integridade, seja ela uma expressão daquilo que Cristo tem ganhado pelo trabalho do Espírito Santo no nosso caráter. Porque isso vai comunicar Cristo. Porque quando você tem uma virtude que ela é só sua, ela nasce, deriva do seu próprio coração, a atenção é voltada para você. Mas quando as nossas virtudes é fruto do ganho de Cristo, do aumento de Cristo, do caminho de Cristo dentro de nós, é Cristo quem está sendo glorificado. Aí você vai ser, com essa virtude, uma bênção para o seu irmão. Você vai ser um padrão, vai ser um modelo que vai inspirar ele a seguir a Cristo e não seguir você. Amém? Meus irmãos, terminemos nossa aula por hoje. Que Deus vos abençoe.